ele era pescador e a sua cidade estava passando por um período muito difícil. Não havia mais peixes no mar. E a maior parte da população daquela cidade vivia da pesca. Então não era um tempo difícil só para ele, era um tempo difícil para todas as pessoas que trabalhavam como ele na mesma área e que viviam naquele lugar. Ele não sabia mais o que fazer. Ele estava doente, ele estava velho, ele estava desesperado. Mas como eu disse, a partir da conversa com um jovem garoto, um último lampejo de esperança surgiu e por meio dele ele decidiu tentar sair uma última vez para o mar e conseguir pescar alguma coisa. Ele foi ridicularizado pelos seus semelhantes. Ele foi desacreditado pelos outros pescadores. E quando ele saiu para o mar, se iniciou uma grande aventura. Aventura essa que nem ele esperava enfrentar nos dias e meses que se seguiriam. Depois de muito sofrimento no meio do oceano, depois de muita chuva, depois de muita tempestade, algo inacreditável aconteceu. O anzol que ele havia jogado no mar começou a puxar. Eu não sei se vocês já passaram por isso, se algum de vocês já foi pescar e já teve esse sentimento de êxtase, quando você passa horas com a vara no mar e com aquele anzol parado e de repente ele começa a puxar. Para ele esse sentimento foi muito mais empolgante do que para nós, devido a todo esse contexto que eu expus para vocês. O que ele não esperava é que o peixe que ele pescou seria o maior peixe de que todos os pescadores no mundo já tinham ouvido falar. Vários problemas aconteceram naquela viagem. O peixe era enorme. E ele, imaginem, tinha uma varinha de bambu simples, um barco de pescador simples. E ele precisava manter aquele peixe preso até chegar na praia, para então poder despedaçá-lo e vender a carne. Só que não foi tão fácil. Ao longo de todo esse caminho e tentativa de retorno, existiu um conflito dele com esse peixe, existiu um conflito dele com ele mesmo, existiu uma superação de vários outros obstáculos, como os outros peixes e tubarões que vinham mordiscar aquele peixe que já havia morrido em razão do tempo em que ele estava preso naquele anzol e etc. Mas ele não desistiu. Depois de dias e dias de fome, luta e perseverança, ele chegou na praia. Quando ele puxou o peixe para fora d'água, não havia mais carne nenhuma, só um grande esqueleto do que ele havia pescado no mar. E todos aqueles que tinham olhado para ele com desesperança, com descrédito, com dúvida, reconheceram que estavam errados. O nome da pessoa que escreveu essa história é Ernest Hemingway. Essa história foi escrita em 1952. Esse livro tem o título de O Velho e o Mar, The Old Man and the Sea. E vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com responsabilidade civil. Hoje aqui, e por muito tempo, até esse momento, eu, e posso dizer todos aqueles que compartilham a mesma paixão e o mesmo modo de ver a responsabilidade civil, podem se entender nessa história como esse velho pescador, que de certa forma é olhado com descrédito, com dúvida, com desesperança. E por que eu digo isso? Porque a responsabilidade civil vem evoluindo há bastante tempo, mas nós ainda estamos presos a preconceitos muito antigos. Preconceitos estes que são sustentados pelos outros pescadores da nossa vila. E nesse contexto é fundamental olhar para o direito comparado.
E o direito comparado do que eu estou falando hoje não é o direito italiano, nem o direito francês e nem o direito alemão. É o direito norte-americano, que na nossa história ocupa o lugar deste mar. E deste mar, eu tenho certeza que nós podemos tirar um grande peixe, como este velho tirou. E que quando nós o trouxermos para a praia, as outras pessoas que sempre nos olharam com descrédito com relação a essas nossas loucas ideias da responsabilidade civil, vão perceber que estavam erradas. Eu não sei se vocês estão conseguindo aplicar o que eu estou dizendo na nossa realidade atual de práticos da responsabilidade civil. Quando eu falo de preconceitos, eu falo de razões que justificam os ínfimos valores das indenizações por danos morais que nós encontramos nos tribunais e nas varas por aí. E quando eu falo de outros pescadores que não sustentam as mesmas ideias que nós sustentamos, eu falo daqueles outros advogados e daqueles juízes e daqueles outros operadores do direito que mantêm esse status quo, justificando a sua posição unicamente com base no preconceito. Já chegou o momento de superar essas barreiras. Já chegou o momento de nós pegarmos o nosso barco e irmos além. E talvez o continente que nós devamos visitar seja, e vou chamar aqui de continente, apesar deste país fazer parte do mesmo continente que o nosso, é o continente americano. E por que eu falo do direito norte-americano como este mar de onde eu tenho certeza que pode sair um grande peixe? Porque eu posso dizer, com base na minha experiência pessoal, que a sociedade americana, sem sombra de dúvidas, apesar de todos os defeitos, assim como os que nós temos na nossa, é uma das sociedades no mundo que mais respeita o princípio da dignidade da pessoa humana. É uma das sociedades que mais acredita como fundamento no respeito ao próximo. É uma das sociedades que certamente tem como valor primeiro a ideia de que a outra pessoa é única, de que todos são singulares e de que nós não podemos padronizar o tratamento judicial que é dado aos cidadãos que recorrem aos tribunais, aos juízes, etc. Eu posso dizer que a sociedade americana, certamente, é uma das sociedades mais desprendidas dos preconceitos que marcam a nossa sociedade. Eu posso dizer com toda certeza que falar de indenização por dano moral, falar de dinheiro nos Estados Unidos como algo vinculado a todas essas situações que chegam à justiça aqui todos os dias na área da responsabilidade civil, é muito natural. O que não acontece no Brasil, apesar da quantidade de ações que batem as portas da justiça todos os dias. Nós hoje estamos vivendo um tempo difícil, e não só na responsabilidade civil, com base nesses preconceitos de que eu falei para vocês. Nós estamos vivendo um tempo difícil porque ele está marcado pelo lodo podre da corrupção, porque ele está marcado pela triste característica da preguiça, da falta de dedicação e amor pela profissão, e aqui eu estou falando especificamente agora do direito, pela falta de profissionais, tanto na advocacia como na magistratura, apaixonados pelo que fazem e vocacionados. E neste momento a gente precisa encontrar um novo referencial, um novo exemplo. Eu aprendi na minha vida que é menos difícil caminhar se você tem um referencial para te orientar. Dr. César, o senhor é um referencial para mim. E isso facilita muito o meu caminhar no dia a dia. E na nossa sociedade não é diferente. E nós podemos escolher vários referenciais e vários exemplos
porque exemplos e referenciais são escolhidos, eles não são impostos. E com esse evento que começa hoje, nós estamos sugerindo que talvez seja interessante lançar os olhos para outro referencial. Não que nós devamos abandonar os tradicionais referenciais europeus que nós já temos, mas talvez seja o tempo de olhar para experiências diferentes. E eu estava falando aqui de problemas sociais, não só de problemas da responsabilidade civil, que me motivam a dizer para vocês agora que esse encontro que a gente vai ter hoje, amanhã e na sexta-feira, sirva como motivador e inspiração para que nós lancemos os olhos para a cultura americana como referencial de mudança na sociedade. Me entristece muito saber que o dinheiro que nós pagamos como contribuintes custeia o salário de garçons no Tribunal de Justiça. Me entristece muito. E por isso eu posso dizer para vocês que um bom exemplo a ser observado é o exemplo norte-americano, onde nas altas reuniões, por exemplo, do FBI, não existe garçom. Todos os diretores e superintendentes, e seja lá quem for, têm o mesmo direito de pegar uma moedinha na sua carteira, ir até uma máquina de café e comprar o seu café. Não há ninguém para servi-los. Eu acredito sinceramente, do fundo do meu coração, que essa deve ser uma inspiração para nós. Então percebam que a nossa intenção como Comissão de Responsabilidade Civil, ao tentar aproximar a realidade norte-americana da realidade brasileira na prática das ações de indenização, é sugerir um novo referencial, um novo exemplo, nesse tempo crucial de mudanças. Eu falava há pouco para a professora Catherine que nós temos a sorte de ter um sistema de responsabilidade civil aberto, pouco limitado pela legislação. Isso nos permite criar, usar a imaginação para resolver todos aqueles diferentes e curiosos casos que chegam à justiça todos os dias. Isso precisa ser aproveitado. E que esse contato que se inicia agora e não termina na sexta-feira com a realidade norte-americana possa nos servir de orientação. Eu garanto a vocês que os preconceitos que nós tínhamos dentro da responsabilidade civil e que serão discutidos ao longo de todos esses dias cairão por terra após estes debates. E eu tenho certeza que vocês, assim como eu, se convencerão de que há muito para ser aproveitado do direito norte-americano para a nossa realidade. Esse é o meu desejo sincero para vocês nesse evento, que começa agora. Com essas singelas e sinceras palavras, eu declaro aberto esse terceiro simpósio de responsabilidade civil. Agradeço a todos vocês pela presença, agradeço aos meus colegas por terem aceitado o honroso convite de conversar com a gente nesses dias. Agradeço imensamente a professora Catherine Moria Sharkey por ter vindo de Nova York até aqui para falar conosco sobre a realidade norte-americana, por ter deixado seus filhos em casa, sem a sua mãe, para ficar no Brasil discutindo estes problemas. E agradeço a vocês que superaram a preguiça, que superaram a chuva e estão aqui e aqui continuarão até sexta-feira para falar de todos esses apaixonantes temas. Muito obrigado.